É hoje o nosso convidado, Hilário Sousa, diretor da Casa do Professor. Organiza no próximo mês em Braga o maior evento de educação do ano, uma conferência internacional que traz a Portugal dezenas de especialistas internacionais. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Muito bom dia. Vamos já falar desse grande evento sobre a educação. Para já vemos os destaques da imprensa de hoje e falamos naturalmente do jogo da Seleção Nacional frente a Marrocos. Qual é a sua expectativa para este encontro? A minha expectativa, como a todos os portugueses, creio eu que é a vitória de Portugal. Sabemos que é um jogo decisivo mais para Marrocos do que para Portugal, mas apesar de tudo, evidentemente que depois da exibição que tivemos, sobretudo Cristiano Ronaldo frente à Espanha, o que se espera é que efetivamente hoje a seleção portuguesa vença Marrocos. Marrocos que é uma equipa forte, todos sabemos disso, mas que efetivamente eu creio que Portugal tem todas as condições para ultrapassar este obstáculo e dessa forma facilitar o acesso aos oitavos de final. É o segundo jogo que nós temos com Marrocos. O primeiro foi em 1986, no México, no Mundial do México, e é um facto curioso associado a esse Mundial e que tem a ver com uma espécie de acordo que o treinador de Marrocos queria propor a Portugal nessa ocasião, porque serviu o empate para ambas as seleções. Portugal rejeitou claramente esse acordo e acabou por perder o jogo e dessa forma abandonar o Mundial. Isto em 1986, repito, quando era treinador da seleção, o José Torres. Mas esperemos que, de facto, hoje o país que vai estar mobilizado às 13 horas para assistir ao jogo da seleção e que a seleção corresponda àquilo que se espera, às expectativas que é a vitória. Muito bem. Avançamos para o segundo tema. Portugal é dos países que mais recusa pedidos de asilo. Este é o título. Depois vemos que se tratam de pedidos de asilo espontâneos e que não estão propriamente ligados a pessoas que fogem dos países por questões de emergência, de guerra, de conflitos. De qualquer forma, como é que vê estes números? São números, apesar de tudo, preocupantes, sobretudo aqueles que se referem justamente a pessoas que fogem da guerra, que fogem de violações de direitos humanos. E estamos a falar de 44.500 pessoas que são forçadas a deixar a sua casa por cada hora que passa, 68,5 milhões em 2017. São números absolutamente assustadores. Relativamente à percentagem de 64% de rejeições de asilo por parte do nosso país em 2017, é preciso perceber que, efetivamente, esse número tem que ver com o facto de alguns deles não reunirem condições ao abrigo da Convenção de Genebra, assinada em 1951, para serem considerados refugiados políticos. São, sobretudo, migrantes económicos. E essa é uma das causas essenciais para que, efetivamente, esse número de 64%. Evidentemente que são números que dão que pensar e eu penso que Portugal deve, efetivamente, ter uma política de acolhimento e, sobretudo, resposta também mais célere aos pedidos que são efetuados. Sabemos que demora meses a haver uma decisão, mas é absolutamente essencial que haja esse acolhimento que sempre nos caracterizou enquanto país, porque são pessoas que devem efetivamente ser integradas, sob o ponto de vista social, designadamente, para serem uma mais-valia para o nosso país, sob todos os pontos de vista. Isso também já foi assumido enquanto política do governo, esse acolhimento, essa aceitação dos refugiados. Muito bem, por fim temos a notícia que foi conhecida ontem, que hoje os jornais destacam, sobre a decisão dos Estados Unidos de abandonarem o Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Como é que vê esta decisão por parte do Presidente norte-americano? É extremamente preocupante. Ela foi considerada inconcebível pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, porque, na verdade, trata-se de uma política que, segundo as palavras do Alto Comissário, uma política absolutamente cruel e desumana. Esta situação dos Estados Unidos deixarem o Conselho dos Direitos Humanos está muito associada ao facto de o Conselho seguir, segundo os Estados Unidos dizem, uma política anti-Israel no que diz respeito de críticas permanentes, no que diz respeito à ocupação por parte de territórios palestinianos. Havendo esta política persistente dos Estados Unidos,
por parte, peço desculpa, do Conselho dos Direitos Humanos, os Estados Unidos entendem que não há aqui abertura para poderem manter-se neste órgão. Esta notícia surge justamente no momento em que há uma política de tolerância zero relativamente às famílias de imigrantes que pretendem entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México. E os números são absolutamente assustadores e preocupantes e levam-nos a pensar, de facto, naquilo que todos andamos a fazer quando se está a falar de direitos humanos. São 13 mil crianças separadas dos pais que são detidas em separado na fronteira do México com os Estados Unidos. Vinha uma notícia recente a dizer que têm 10 minutos para se despedir. E isto é absolutamente chocante e deve levar todos os que têm responsabilidades a pensar muito seriamente naquela que é a condição humana, o valor humano que hoje se dá por parte dos nossos responsáveis governamentais, designadamente. Muito bem, está cá para falar do maior evento de educação do ano que a Casa do Professor vai realizar no início do próximo mês, começa no dia 2 e vai até ao dia 5. Estarão dezenas de especialistas nacionais e internacionais a explorar a relação entre a educação, os jovens e também as tecnologias. E o destaque vai para Mark Prensky, que estará pela primeira vez em Portugal e que é o criador da frase nativos digitais. Isto mostra bem aquilo que vai ser discutido nesta conferência. Efetivamente, esta conferência, que é organizada pela Casa do Professor e, como disse, vai decorrer entre os dias 2 e 5 de julho, vai contar com cerca de 20 oradores. Digamos que no topo está, pelo facto de vir pela primeira vez a Portugal, o Mark Prensky, mas teremos muitos outros oradores e muitas temáticas que irão, com certeza, ser do interesse do meio milhar de inscrições que temos presentemente e ainda temos a expectativa de vir aumentar esse número daqui até ao início da conferência. Esta conferência internacional, como disse, é organizada pela Casa do Professor, insere-se num projeto Erasmus+, e tem que ver com dois objetivos estratégicos da instituição. Um que tem que ver com a internacionalização e outro com a inovação pedagógica. As temáticas andarão justamente à volta da inovação pedagógica, da neurociência e aprendizagem, da formação de professores, desenvolvimento do currículo, aprender no século XXI e, no fundo, vão ser debatidos os desafios que se colocam aos professores europeus e, em particular, aos portugueses, nos tempos atuais. E o ponto de partida é um estudo internacional que a Casa do Professor desenvolveu em 3 países, em 2017, cujos resultados vão ser apresentados nesta conferência, e que procura responder à questão base, que é esta: como aprendem os alunos em contextos formais e informais, e qual o perfil do professor para responder a esse desafio das aprendizagens de hoje, e, portanto, como pode o professor fazer a diferença. Portanto, há aqui 2 perguntas de partida que vão ser objeto de debate nesta conferência e, portanto, por um lado, os resultados que vamos apresentar no âmbito desse estudo e depois o desenvolvimento a nível da formação de professores associado a essa formação, repito, a esses resultados, porque este projeto não se fica apenas pela conferência, nem sequer pelo término do projeto Erasmus+, em 2019. Ele vai prolongar-se e daí a constituição de um MOOC, do Massive Open Online Courses, que está a ser elaborado, aliás vai ser apresentado no âmbito da conferência, precisamente para dar sequência a esta pergunta-chave que é absolutamente essencial, que é o modo como os alunos aprendem. Como disse inicialmente, há vários especialistas, há cerca de 20 investigadores, enfim, representantes de instituições governamentais, não governamentais. Teremos algumas novidades. Teremos em simultâneo 2 modelos que são 2 modelos europeus de referência, o modelo finlandês, e teremos uma representante de uma universidade, da Universidade de Helsínquia. Teremos também os jesuítas da Catalunha, outro modelo de referência europeu. Teremos a OCDE,
e irá apresentar um estudo pela primeira vez em Portugal sobre formação contínua de professores. Estudo esse que foi apresentado anteriormente no Japão e que envolve 7 países. Teremos, como já disse, o Marco Prensky, teremos o professor Alexandre Quintanilha, o professor António Sampaio da Nova, a European Schoolnet Academy, enfim, uma série de nomes de referência que vão com certeza ser do interesse de todos os participantes, além naturalmente de atividades paralelas que vão decorrer relacionadas com os chamados laboratórios de aprendizagens, salas de aula do futuro. Muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia. Foi um prazer, muito obrigado.